Oi, gente, boa noite. Tudo bem, pessoal? A gente está aqui para trazer para vocês um quadro que a gente resolveu colocar no Projeto Medo, chamado Live do Medo, que a gente vai contar. Histórias, né, que já aconteceu de verdade, coisas que a gente já presenciou, né, de fato, que foi real mesmo. E quando a gente conseguir, quando a gente puder, a gente vai até os lugares onde aconteceram os fatos que a gente vai contar para vocês aqui no Live do Medo. E para começar, a gente tem duas histórias hoje. A minha É, esposa vai contar uma que é pesada. E depois eu vou contar pra vocês algo também sinistro que aconteceu comigo. Ok? A gente espera que vocês gostem. então, gente, peraí, foi mais assim. Então, gente, a minha história, assim, que eu já presenciei, que eu senti medo de verdade, foi quando eu tava ajudando as minhas amigas, né, a limpar a casa, assim. E aquela casa tinha 2 andares, né? Era cima e embaixo. A gente tava limpando a casa, tudo normal. Aí tinha um quadro lá, que era mais ou menos uma mulher sentada numa cadeira e segurando um gato no colo e tinha um corvo, né? Um quadro bem solitário mesmo, bem vazio. E tá, tava lá limpando todo mundo. Aí de repente a gente percebeu aquele quadro, né? E na casa dessa minha amiga tinha móveis que tinha arranhões de gato, porém eles não tinham gato. Foi que o pai dela tinha comprado, né, o quadro. Quer dizer, os móveis, tudo, né? E aí descobriram que era de uma casa mal assombrada e que a mulher era, sei lá, mexia com outras religiões, né? Então tá. Daí, esse quadro, toda vez que a gente ia subir pra escada, ele caía, né? Parecia que a mulher fazia um movimento e caía do nada. Aí quando a gente tava na parte de baixo, né? Na sala, assim, na cozinha, a gente ouvia barulhos nos móveis, tipo porta batendo, coisas arranhando, né? As portas, assim. Aí um certo dia a gente tava lá e contando a história, né? Do que aconteceu, porque aquele móvel fazia aquele barulho, tudo e tal. Aí, de repente, começou uns barulhos muito fortes, umas pancadas lá na parte de cima, né? Umas pancadas bem sinistras. Nossa, gente, eu só de falar me arrepio. Aí, isso aconteceu de verdade. Aí, um certo dia, a porta de cima, né? Lá não corria vento, essas coisas. Aí, a porta de um dos quartos das minhas amigas pegou e fechou com tudo sozinha. Toda vez que a gente contava alguma história assim, falava de um assunto assim, acontecia esse tipo de situações. Aí, um certo dia, a gente tava saindo da casa e a porta bateu, aí todas nós se assustamos, resolvemos sair pra calçada, né? Ficar lá fora. Porque tava todo mundo com medo já ali. Aí nós resolvemos sair, todo mundo saiu pra fora. Aí no meio da janela, assim, do corredor de fora, a gente meio que escutou um barulho. Ainda vocês vão ver uma voz mais esquisita, assim. Porém, não tinha ninguém, assim, né? Que tinha fácil acesso com a gente, né? Um vizinho, assim, alguma coisa. Não tinha, era uma casa fechadona, assim, era bem alto o local. E aquele medo, assim, aquela coisa, nossa. Daí depois desse dia, a minha irmã, né, ela ficou com uma depressão profunda. Que até hoje ela toma medicamento pra isso, por causa desse ocorrido. Porém, assim, tem gente que acredita, né, em coisas assim, se ter peças, né, amaldiçoadas em casa, sei lá, coisas assim que Isso é verdade. pertenceu a outras pessoas. Isso é verdade, tem É, mesmo. você traz a energia, dizem que você traz energia pra tua casa, né? Da Ah, pessoa que era a dona daquele isso, objeto que foi amaldiçoado. Então a energia fica no exatamente. objeto, consequentemente, quem for o próximo dono, o dono atual, vai adquirir essa energia já no objeto. Então, Exatamente. Então, aí aquele quadro foi descobriram que foi pintado por uma mulher que era
digamos que meio que, sei lá, bruxa, né? Vou falar assim, bruxa logo. Essas coisas assim, né? E aí aquele quadro ele tinha uma certa energia que se você olhasse pra ele, apresentava que tava te seguindo e caía assim no chão. Aquela mulher parecia que tava seguindo você e o quadro caía no chão. Caía espontaneamente assim. Do nada ele caía mesmo. Aí, um certo dia, a gente tava lá tudo, tentando, né? Minha irmã com depressão e nossas amigas tentando ajudar ela. A gente tava lá tentando assim, lidar com o local de novo, voltar, né, pra ficar lá na casa, lá dentro, até porque nossos pais, quando a gente era criança, não deixavam a gente sair muito. Pré-adolescente a gente éramos, né? Então nossos pais não deixavam a gente sair muito, era um na casa do outro, né? Na casa da outra. E era só assim que a gente podia brincar, porque nossos pais se preocupavam com a gente, né? Aí a gente pegou um dia e resolvemos enfrentar aquilo, né? Porém, a gente não sabia muito bem o que minha irmã tava tendo, mas já falando logo, era depressão mesmo, né? A gente voltava para aquela casa, ela ficava desesperada, chorava, olhava pra uma porta que tinha lá no fundo do corredor da casa, assim, o corredor da parte interna da casa. E aí ela começava a chorar quando entrava lá dentro. Foi aí que os pais das minhas amigas viram que a casa realmente era amaldiçoada por conta dos móveis. Então era amaldiçoada a casa, né? Daí resolveram vender e dar um fim na casa. Porque vivia tendo briga e etc. Outras coisas aí que eu não vou citar por conta de, sei lá, a todos vocês que estão aí agora, né? E foi umas coisas assim que foi um momento muito difícil até pra mim, pra minhas amigas e pra minha irmã. Então, acho que foi algo que mexeu com ela, assim, profundamente. Mexeu com todo mundo da família, né? Porque ela ficou de um jeito o qual a gente nunca tinha visto, né? E eu acredito que isso foi energias, assim, negativas, que, sei lá, por ela deve ter algum dom, sei lá, um imã. Dizem que tem esse negócio de imã, que você atrai pra você aquela energia e tal. Talvez não fosse o momento certo dela estar num lugar, na casa, tudo. Aí acabou acontecendo isso. Ela meio que puxou aquela energia negativa ali pra ela e ficou daquele modo, daquele jeito, assim que às vezes ela tem uma certa crise, liga chorando pra mim, tudo e tal. Gente, tô falando aqui, mas a minha irmã autorizou. E aí foi isso que aconteceu. Às vezes até eu me sinto meio mal, assim, também, só de pensar. Bom, o que passou, passou, né? Não vou relembrar o passado, mas como a gente está falando a live do medo, eu tô relembrando um pouquinho de umas histórias que aconteceu comigo. É isso aí, pessoal. Agora, meu esposo Arthur vai falar uma que aconteceu com ele, que olha, eu fiquei arrepiada quando eu escutei essa história de verdade. Conta aí, mano. Conto sim. Foi. Tudo bem, pessoal. Vou contar uma história pra vocês que. Assim, eu não vou ficar fazendo rodeio, não. Eu vou falar o que aconteceu mesmo, o fato ali, entendeu? Aí eu. Assim, eu não sou um cara que faz sensacionalismo nem nada. Eu vou falar a real, que a minha esposa tava do lado. Ela pode comprovar pra vocês depois. Escutam e vocês reflitam aí, tiram a conclusão. Foi assim, faz uns 2 anos. Eu estava junto com a minha esposa e com um amigo nosso. E a gente resolveu dar uma volta de carro. Daí a gente ouviu falar de um local aqui perto que tinha uma igreja abandonada. De um lado tinha uma igreja abandonada, em frente, no outro terreno, tem um cinema também abandonado. Aí a gente resolveu ir até essa igreja abandonada. E chegou lá, só tinha um jeito de entrar. Uhum. Era pulando, pulando. Entendeu? É, isso foi fogo. Nossa, Pulando, foi pulando. fogo. Sem ideia. Cadeado no portão de ferro. Não vai ter outro jeito. Só que tava tudo largado. Só de lembrar me arrepio. Então, resolvi entrar. Peguei a minha mini DV que eu
que eu tinha na época, pra ver se eu conseguia registrar alguma coisa. Quase impossível, assim, né? Mas tem as raras exceções. A gente, e por acaso aquela ocasião foi uma das raras exceções. Falar sério. Eu até me arrepio de lembrar isso aí. Eu também. Aí a gente tava conversando na frente desse portão aí que eu falei dessa igreja abandonada, que tinha. Ele era tudo enferrujado, um muro todo de bloco de cimento. Tinha uns blocos quebrados, outros não, e um portão daqueles de ferro assim. A única coisa que brilhava ali era aquela corrente com cadeado que pelo jeito o dono do terreno tinha acabado de comprar no o outro dia anterior. Então, o resto era tudo enferrujado. Passamos conversando e tal. Falando, nossa, olha que esquisito esse jeito dessa igreja. Ela tá meio que toda suja por dentro, mas o altar tá limpinho. Não é, amor? Foi. Putz, aquele dia nossa, eu fiquei toda arrepiada e a gente, sei lá. Nossa, deu medo pra caramba. Conversa vai, conversa vem, não sei o que, a gente falando dos deuses, de Deus, falando dos semideuses que existem por aí, dos nomes dos filmes e tal, né? A gente conversando de filme de terror, que a gente assistiu com os nomes esquisitos, nome forte, aí começamos a falar da pesquisa que a gente fez em cima disso. E falamos do poder de cada entidade aí que ouve falar do nome, se o nome é verdadeiro, se não é. Na ocasião a gente tava falando. De repente a gente conversando, já ouvi falar de tal, eu falei assim, Bafomé. Na hora que eu falei Bafomé com a minha esposa e com o meu amigo lá, sem maldade, gente, não é gogó não. Meu Deus do Apareceu céu. um bode preto Ai, dentro, assim, ó, passando na frente da entrada da igreja, passou logo um bode preto. Sabe o Black Phillip de um filme de terror, assim, aquele bodão preto lá? Ele apareceu, mano, tipo, um de olho vermelho, aqueles bode preto de olho vermelho, virou na nossa direção. Bem na hora que eu falei com a minha esposa e com o nosso amigo, eu falei Bafomé. meu Apareceu Deus do céu. o Bafomé, assim, bem. Tecnicamente, na mesma hora que eu falei Bafomé, apareceu o bode preto de olho vermelho, assim, por dentro do terreno e olhou pra gente. Não, foi tipo assim, né? Nossa, foi muito É sinistro. uma igrejinha lá, um cinema, sei lá o que era Não, é aquele uma negócio. igreja, só que ela tinha. Ela tava tudo suja, mas ela tinha a parte do altar, tava limpinha e o. E no chão dela, perto do altar, tinha um pentagrama invertido Você já entrou lá de nela. dia, né? Eu Você entrei já de virou dia, de tinha um dia pentagrama lá. invertido no chão, É, um bem dia na frente vamos do lá. altar. A gente vai dar um jeito de ver se a A gente gente vai vai até lá lá pra mostrar o pra local pra mostrar. vocês, tudo. Na hora que eu falei isso, daí tava conversando com a minha esposa e meu amigo, a gente falando dos nomes dos Deus e tal, eu falei, Bafomé, o negócio apareceu, assim, bem na entrada da igreja, um bode preto, assim, olhando na É, um nossa bode, direção. apareceu um E a bode. gente tava Foi. do lado de fora na hora. Sendo que a gente começou a conversar, eu falei, sai fora, você viu que apareceu ali? Ela falou, vi. Eu falei, nossa, você é doido, mano, que bagulho sinistro, né? Quando a gente olhou pra dentro da igreja de novo, passou um homem, assim, um homem bem magro, assim, Foi. tudo preto, assim, tipo, bem magro, assim, tipo, não sei se era um vulto, se era um homem bem magro, tipo aqueles escravos e tal, assim, ele Aí do passou nada, assim, eu. atravessando dentro da igreja e sumiu. Aí eu. Desculpa, amor. Eu perguntei assim pra ele, eu falei, nossa, a gente achou que não tinha ninguém aí. Aí o nosso amigo lá Ele comentou falou, e não assim. tem mesmo. Aí ele falou assim, não, mas aqui não fica ninguém mesmo. Não foi, amor? Falou, mas não tem ninguém nem morando, nem fica ninguém, faz anos já. Aí eu perguntei de quem era o bodinho. Eu falei, Ele nossa, falou, não de quem é o tem, bodinho? Ele aparece aí do nada. aparece aí. O cara falou, aparece aí do É, nada. não sei, Tipo, né? O bode aparece bem legal numa igreja, né? Um bode, né? não, É mas esquisito, pessoal. na hora que vocês falaram o nome lá, né? É, Bafomé. Ele apareceu Apareceu. andando assim na entrada da igreja, assim, ó, na porta. Bem De na entrada, verdade. assim, ó. Aí ele virou ainda assim, tipo, falou, gente, na hora que a gente falou, ele tava passando e olhou pra gente assim lá fora. Eu falei, não, mano, É, você é doido. pessoal aí do Projeto Medo, que curte muito. Gente, deixa a história de vocês também, se vocês tiverem alguma história, algum relato que aconteceu assim, que, gente, que é de arrepiar, deixa aí pra gente, vai ser bacana. Esse aí foi só um dos vários relatos, várias histórias que aconteceram com a gente, comigo, com a minha esposa, que a gente vai contar pra vocês ao longo das postagens. Aí a gente vai voltar com coisa nova, viu, gente? Ó, tem aí, a gente vai levar, a gente vai mostrar pra vocês os lugares que foi, esses relatos que aconteceu de verdade. A gente também pretende fazer uns vídeos
Logo vai chegar novidade assim à tona pra vocês. Quando vocês menos esperar, vai ter um monte de coisa, bastante vídeos, bastante relatos, as coisas que são coisas que aconteceram de verdade mesmo. De verdade. É isso aí, pessoal. A gente espera que vocês tenham gostado. Se souber de alguma coisa pra contar pra gente, pode mandar lá no Facebook, no Instagram, no YouTube. Pode comentar, pode fazer o que vocês quiserem. Sintam-se à vontade pra compartilhar dos medos com a gente. Vocês que não são inscritos ainda, podem se inscrever lá. Fica à vontade. Segue a gente no Instagram. Estamos começando agora aí com o Instagram. Segue a gente aí, pessoal. E a gente vai estar sempre respondendo, tá bom? É isso aí, vamos lá. Vamos que o canal não acaba não. Até logo, até breve. Em breve. Tchau, tchau.